Eu acho que o criminal, principalmente para a defesa, é um momento, eu acho que mais crítico da sociedade, que é onde você lida realmente com uma situação muito precária. E vendo isso, não há como a corregedoria também, como o senhor falou, né, tratar todos os casos iguais, porque não tem como a Polícia Civil, até mesmo a Polícia Militar, que é uma outra história, que é mais ostensiva, a Polícia Civil fazer algum tipo de investigação, como que eu posso explicar? Fazer algum tipo de investigação ou algum tipo de incursão sem que, não é nem infringir a lei, isso não é essa bem a palavra. Não há como você, e aí, pô, vivo em delegacia, e a gente presencia isso diuturnamente, não se ao 60, doutor. E aí, isso é em todas as polícias, civil e federal. 100% legalista, legalista no sentido. Sem, lá, lógico que a gente tem que, né, dosimetrar isso aí, mas como fazer uma investigação e combater o crime sendo 100% dentro da lei, doutor. Então, eu entendi a sua pergunta Certo. e isso eu posso dizer até com um exemplo de mim mesmo. Foram 18 anos só como investigador de polícia, não foram 5 minutos. Muito bem, doutor. Né? E foram 18 anos de conduta ilibada, sem um arranhão no meu prontuário como investigador de polícia. Então, a ideia, eu fui mais na corregedoria responder procedimento como delegado, sofrer lá como investigador. do que como investigador. Como investigador. Você entendeu? Obviamente porque as responsabilidades de delegados Muito são maior, muito né? complicadas e enfim. Mas também trabalhar como investigador, você está direto combatendo o crime, você vai estar ao fio da navalha. É isso que eu ia falar. Você está né? exposto. Você está exposto, você está ali na linha de frente, você pode em algum momento, né? Você está do lado de cada linha, de repente pisar do lado de lá. E isso é complicado. Então, o que acontece? É avaliado também a questão da boa-fé, do dolo. É isso aí. Houve dolo? Houve boa-fé? Porque condutas dolosas, condutas de má-fé, elas vão ter que ser combatidas. Claro. Né? Às vezes o policial pode escorregar, como já aconteceu, muitas vezes acontece, né? Vamos ver o que está acontecendo. Por isso que eu falo que cada caso é um caso. De repente, pô, é uma situação aí que, né, não era o que ele queria e tal, e aconteceu. Todo mundo pode errar. Claro. Pode-se haver uma, entre aspas, segunda chance, né? Mas é como eu falei, vai ter que se ver caso a caso. Eu como estagiário de direito, Marcelo... Desculpa só te cortar. Vocês passaram um caso logo no começo ali. Isso. Né? Que um policial estava armado dentro de um lugar que era para festa, festivo, e matou uma pessoa. Nessa pergunta que você me fez aí, seria um caso de passar a mão na cabeça? Não, Claro que coitadinho. Não. Dolo, né? Exatamente. Teve é o uma dolo, situação né? dessa. Teve o dolo. Né? É uma situação dessa que se tem que enxergar. Né? Porque às vezes coisas pequenas, tudo bem, mas tem coisas que são graves. Né? Doutor, eu estagiei muito no Tribunal de Justiça Militar, porque como estagiário, ela é muito bacana, porque toda audiência tem a sustentação oral, então por estagiário de direito, isso me ajudou muito. Foi muito bom estagiar lá. E uma das vezes que eu falei, inclusive quem era o juiz do caso era o doutor Ronaldo Rotti, sempre muito rígido, um juiz muito rígido, né? Mas também muito humano, mas muito rígido. E num desses julgamentos eu vi lá um policial militar, como o senhor mesmo falou, é um código diferente, né? Um código de conduta administrativa diferente, mas um policial militar, ele foi processado, não lembro se ao final condenado, porque eu não assisti toda a audiência, mas ele foi processado porque ele foi buscar a esposa no terminal de ônibus, que ele morava em São Paulo, a esposa no interior, veio para pegar. Eu lembro bem desse caso, eu acho que eu estava no 3º ano de direito, e ele foi buscar a esposa. Segundo a denúncia do órgão corregedor, ele deixou a arma, o pneu do carro dele furou, ele foi trocar o pneu do carro dele, perto do terminal Barra Funda. Eu acho que estava incomodando a arma dele, a arma do Estado, e eu acho que ele deixou a arma em cima do pneu. A mulher dele ligou, falou, já estou terminando, ele tinha terminado de trocar e ele acabou esquecendo a arma ali. Acabou tendo um processo disciplinar administrativo. Não sei qual foi o final disso, eu sei que eu assisti a primeira audiência, mas se houver. Ao ponto de vista desse advogado aqui, não teve o dolo. Ali uma culpa, né? Mas
são essas as intempéries que a Corregedoria analisa da Polícia Civil. Dentre outras, né? Dentre outras. Dentre outras. Assim, eu não vou entrar no mérito, né, dessa discussão, desse caso específico, né? Mas, assim, aparentemente não é aquele caso grave e tal, né? Houve aí um esquecimento e tal, isso acontece. Agora, existem consequências dos atos, tá? Então, assim, às vezes acontece de policiais baterem a viatura, furtaram a arma de carga do Estado dele, né? Enfim, existem situações que fogem até, às vezes, à vontade do policial. E aí, sendo o caso de que há pelo menos uma culpa do policial, né? A culpa, que assim, uma diferença entre dolo e culpa, todo mundo em tese sabe, né? Aquilo que é intencional e não intencional e tal. Mas a culpa ainda tem alguma consequência. Então, por exemplo, o que poderia resolver, no caso do âmbito da Corregedoria, o que se tem procurado resolver, por exemplo, policial que a arma dele foi furtada ou perdeu, ou, enfim, aconteceu alguma coisa ali. Normalmente tem se resolvido assim com o Estado sendo ressarcido do valor, pelo menos, daquele objeto, né? Pelo menos esse ressarcimento, né? Tudo bem, você não foi doloso, mas por sua imprudência, por sua negligência, ou se for o caso, imperícia, que é a culpa, né? Claro. São os itens da culpa, você tem que pelo menos arcar com esse custo aqui. Esse custo para o Estado. Você entendeu? O entendeu? Estado foi lesado. Exatamente, foi lesado, porque vai gerar inclusive um processo civil, né? O Estado vai entrar com ação civil e tal. Então procura-se fazer esses acertos, vamos dizer assim, nessa questão que acaba influenciando também disciplinarmente. Que bom.